O que a mente do homem pode conceber e acreditar pode ser alcançada. Parece até ousado demais, não acha? Como algo tão simples quanto acreditar poderia transformar alguém comum em alguém capaz de construir uma fortuna? E se eu te dissesse que talvez você esteja vivendo muito abaixo do que realmente poderia, simplesmente por não entender como aplicar isso? Hoje vamos falar das 5 etapas que podem te tirar da mediocridade e colocar no caminho da fortuna, segundo Napoleon Hill, e comprovado pela história de quem ousou acreditar. Pare e pense por um instante. Quantas vezes você mesmo já matou seus sonhos ainda no pensamento? É sobre isso que vamos falar, porque por mais que pareça clichê, o seu maior ativo ou o seu pior inimigo é a sua mente. A forma como você cultiva as ideias que passam por ela define, todos os dias, quem você será amanhã. Já reparou que, na prática, a maioria de nós acorda pela manhã e imediatamente começa a repassar problemas, dívidas, medos? E sem perceber, a gente rega exatamente essas sementes. É como se construíssemos, tijolo por tijolo, uma prisão invisível feita só de pensamentos. Napoleon Hill dizia que o sucesso começa na mente muito antes de chegar na conta bancária. E não é teoria vazia. Cientificamente, estudos da APA, American Psychological Association, mostram que pessoas com pensamentos positivos têm 31% mais chances de alcançar metas financeiras. É como se a mente funcionasse como um ímã. Aquilo que você alimenta internamente tende a se tornar a realidade que você enxerga lá fora. Agora me diga com sinceridade, você costuma alimentar mais pensamentos de não vai dar? É difícil demais para mim. Eu não sou capaz. Ou pensamentos de como eu posso fazer acontecer. Quem poderia me ajudar? Qual é o próximo passo? Parece detalhe, mas não é. Porque cada pensamento negativo repetido vai formando um muro que te impede de agir. E cada pensamento positivo vai abrindo uma porta. Napoleon Hill viveu isso na pele. Quando ainda era apenas um jornalista sem dinheiro e sem prestígio, ele resolveu entrevistar Andrew Carnegie. Muitos disseram que ele estava perdendo tempo, que ninguém iria ouvi-lo. Mas Hill foi mesmo assim. E dessa decisão nasceu uma obra que já transformou milhões de vidas. Imagine se ele tivesse dado ouvidos ao medo e desistido. Talvez você nem estivesse ouvindo isso agora. Essa história real mostra que o ponto de virada quase sempre acontece no invisível, na mente. Agora, se você está pensando, mas eu sou assim mesmo, negativo, não consigo mudar, saiba que a ciência prova que isso não é definitivo. A mente é plástica. Ela pode ser reprogramada. Um estudo publicado no Journal of Cognitive Enhancement revelou que pessoas que praticam reestruturação de pensamento conseguem reduzir a autocrítica e aumentar a autoconfiança em poucas semanas. Não precisa nascer otimista, precisa treinar a mente. E como treinar? Primeiro, comece a prestar atenção ao que você pensa todos os dias. É como vigiar uma plantação. Sempre que perceber pensamentos como não posso, troque imediatamente por como posso. Parece simples, mas essa pergunta tem um poder quase mágico, porque muda o foco da escassez para a solução. Em vez de alimentar o medo, você planta a semente da curiosidade. Além disso, use ferramentas práticas. Visualize todos os dias, de forma detalhada, aquilo que você quer conquistar. Mas não visualize apenas como se fosse um filme distante. Sinta as emoções como se já fosse real. Seu cérebro não distingue emoção real de imaginação intensa. Então, se você se vê vitorioso, ele começa a agir para tornar isso verdade. Reforce isso com afirmações. Frases simples que, repetidas, começam a substituir velhas crenças negativas. Você pode estar pensando que isso parece meio místico, mas não é.
É treino cerebral. É o que Hill chamava de dominar o seu ambiente mental. Porque quem não faz isso, inevitavelmente acaba dominado pelas circunstâncias externas. Crise, opinião dos outros, medos, notícias ruins. Já reparou como as pessoas vivem dizendo que não dá por causa da crise, dos impostos, da política, mas sempre existem alguns que prosperam mesmo nesses momentos. Sabe a diferença? Não é sorte, é mentalidade. Agora, olha o detalhe mais poderoso. Disciplina mental não é algo que se faz um dia e pronto. É um exercício diário, como academia. Se parar, o velho padrão volta. Por isso, Hill dizia que a mente precisa ser vigiada como quem cuida de um jardim, todos os dias arrancando as ervas daninhas e regando o que quer que cresça. E se você acha que é tarde demais para mudar, lembre-se, Hill escreveu parte dos seus livros mais conhecidos quando já tinha passado por falências, críticas e até momentos de depressão profunda. Ele mesmo teve que aplicar na prática aquilo que ensinava para se reerguer. Para fechar, pergunte a si mesmo agora, de forma honesta, qual é o pensamento que mais tem dominado sua mente. E depois se pergunte, esse pensamento está me aproximando ou me afastando da vida que eu quero? Se quiser transformar a vida financeira, profissional e até emocional, comece por aqui. Domine sua mente, pois é ela que constrói ou destrói tudo o que você vai viver daqui para frente. E a escolha, mesmo que pareça difícil, ainda é sua. Já reparou que a maioria das pessoas passa a vida inteira estabelecendo metas que cabem perfeitamente na zona de conforto? Quer trocar de carro, mas aceita esperar alguns anos. Quer uma promoção, mas não ousa pedir. Quer abrir um negócio, mas prefere adiar até ter certeza de que vai dar certo. É assim que se constrói uma vida mediana, escolhendo sempre aquilo que parece seguro. E a ironia é que mesmo assim, o medo nunca desaparece. Napoleon Hill dizia que metas que não nos assustam são metas pequenas demais para transformar a nossa realidade. É como tentar atravessar um oceano remando só até onde dá para ver a margem. Pensa comigo, qual foi a última meta que você traçou e que realmente te fez sentir aquele frio na barriga? A maioria vai responder que não lembra, e não é porque falta capacidade, mas porque falta coragem de desejar algo tão grande que pareça até ridículo contar para alguém. Só que é exatamente esse tipo de meta que cria transformação. Se não dá medo, não é grande o suficiente para te forçar a crescer. Hill defendia que metas pequenas são perigosas porque mantêm a gente exatamente onde está. Elas não exigem aprendizado, não despertam criatividade, não fazem você acordar com vontade de agir. Elas só ocupam espaço na lista de resoluções de ano novo que nunca se cumprem. Agora, imagine que você coloque como meta não apenas ganhar um pouco mais de dinheiro, mas construir uma fortuna que mude a história da sua família. Dá medo? Claro. E é esse medo que mostra que você está indo além do que acredita ser capaz. Porque se fosse confortável, não teria poder de transformação. E se o medo aparece, isso é sinal de que você está no caminho certo. O medo não deve ser sinal para parar. Deve ser sinal para prestar atenção e seguir mesmo assim. É ele que indica que você está expandindo seus limites. E não precisa ser algo místico. Vamos ser práticos. Suponha que você quer juntar 1 milhão. Parece absurdo? Então quebre. Isso quanto dá por ano? Quanto dá por mês? Por semana? Quando você transforma um objetivo gigante em pequenas parcelas de ação diária, o impossível começa a parecer possível. A meta continua grande, mas os passos ficam mais claros. E é assim que se cria um sistema, algo que você faz todos os dias, independentemente da vontade. O problema é que a maioria confunde sonho com meta. Sonho é algo vago, que mora no seria, bom se. Meta é aquilo que você se compromete a buscar, mesmo quando não está motivado.
E compromisso verdadeiro exige mais do que vontade. Exige prazo, exige plano, exige ação diária. Senão vira fantasia. Napoleon Hill escreveu que sonhar é fácil, mas comprometer-se é o que diferencia quem realiza de quem só deseja. E tem um detalhe que pouca gente fala. Quando você assume uma meta grande, a primeira coisa que vai aparecer não é milagre, é medo, dúvida, crítica dos outros e, às vezes, até fracasso. E está tudo bem, porque fracasso não é o oposto de sucesso, é parte do caminho. Se você estudar as biografias das pessoas que mudaram o mundo, verá que quase todas falharam muitas vezes antes de acertar. Edison falhou milhares de vezes antes de acender uma lâmpada. Steve Jobs foi demitido da própria empresa. O que eles tinham em comum? Metas grandes o bastante para continuar tentando. Você pode estar pensando, mas e se eu fracassar? Vou te dizer algo importante. Vai fracassar sim, em algum momento. Só que o fracasso, nesse caso, vira degrau. Cada erro te dá uma lição, que não existiria se você tivesse ficado parado. Hill defendia que cada derrota carrega dentro dela a semente de um sucesso equivalente ou maior. Mas só colhe quem planta. E quem planta são aqueles que ousam definir metas maiores que o próprio medo. Tem também o medo de parecer ridículo, porque quando você conta um objetivo grande demais, sempre vai ter alguém para rir, duvidar ou tentar te trazer de volta para a realidade. E é aí que você precisa lembrar que a maioria das pessoas vai projetar os próprios medos sobre você. Quem não teve coragem de tentar vai dizer que você não consegue. E se você ouvir demais essas vozes, vai acabar voltando para a média. Agora, olha que interessante. Um estudo da Dominican University mostrou que pessoas que anotam suas metas ambiciosas e revisam com frequência têm 42% mais chance de alcançá-las do que quem só pensa nelas. Isso prova que o segredo não está apenas em sonhar, mas em transformar esse sonho em algo que pode ser visto, lido, lembrado e principalmente praticado todos os dias. Quer saber se sua meta é grande o bastante? Veja se ela te dá medo e ao mesmo tempo faz seu coração bater mais rápido. Se ela não faz isso, provavelmente é pequena demais. E se for pequena demais, ela vai te manter onde você já está. A função da meta não é ser fácil, é te obrigar a se tornar alguém maior para alcançá-la. Para terminar, te proponho algo agora. Escolha uma meta que te assuste de verdade, mas que te faça brilhar os olhos. Em seguida, divida em etapas. O que precisa acontecer este ano, este mês, esta semana e hoje. E aí, não importa o medo. Comece. Porque quem age mesmo, com medo cresce. Quem espera o medo passar, nunca sai do lugar. No fundo, quem fica na média está sempre escolhendo a segurança. Quem constrói uma fortuna escolhe a coragem. E a grande pergunta é, qual escolha você vai fazer? Você já percebeu como, muitas vezes, você sabe exatamente o que deveria fazer para mudar sua vida, mas simplesmente não faz? É como se houvesse uma força invisível puxando você de volta para o sofá, para a procrastinação, para aquela sensação confortável de depois eu resolvo. E é aqui que entra talvez um dos segredos mais ignorados por quem quer construir uma fortuna: a autodisciplina. Napoleon Hill dizia que o que separa quem sonha de quem conquista não é talento, inteligência ou até mesmo sorte. É a capacidade de agir mesmo sem vontade. Porque querer, todo mundo quer. Mas poucos estão dispostos a fazer o que precisa ser feito quando ninguém está olhando, quando o corpo dói, quando o sono aperta, quando o medo bate. Imagine, por exemplo, quantas vezes você já decidiu começar algo importante. Estudar. Para um concurso, investir num negócio, aprender uma nova habilidade. Nos primeiros dias, a motivação está lá em cima. É empolgante planejar, comprar livros, assistir vídeos.
Mas quando chega o terceiro ou quarto dia, quando o cansaço aparece, é fácil inventar uma desculpa. Hoje não vai dar, amanhã eu compenso. Só que amanhã se transforma em semana que vem. E assim, o sonho que era tão importante vai ficando para depois, até virar lembrança. Essa armadilha atinge quase todo mundo. Estudos publicados na Journal of Personality mostram que a maioria das pessoas desiste de novas metas em menos de 30 dias. E o motivo principal não é falta de capacidade, mas falta de disciplina, porque disciplina não depende de estar motivado. É justamente o que você faz nos dias em que a motivação desaparece. E sabe o que é curioso? A disciplina não nasce. Pronta, ela se constrói. É como um músculo. Quanto mais você pratica, mais forte fica. O difícil é o começo, quando o corpo e a mente querem voltar para o padrão antigo. Eu dizia que a maior vitória de todas é vencer a si mesmo. Porque quem domina os próprios impulsos, domina o destino. Pense num atleta de alto nível. Ele não treina só quando acorda animado. Treina todos os dias, faça chuva ou faça sol. É a rotina que molda o resultado. O mesmo vale para quem quer prosperar financeiramente. O investidor que conquista a independência financeira não é aquele que faz um investimento brilhante uma vez. É aquele que investe todos os meses, mesmo quando parece pouco, mesmo quando é chato. É a repetição que cria o milagre, não a exceção. Mas por que é tão difícil manter a disciplina? Porque ela exige abrir mão de recompensas imediatas em troca de algo que só vem no futuro. Quer um exemplo? Ficar mais 1 hora vendo séries agora é prazeroso. Levantar cedo para estudar ou trabalhar no seu projeto é cansativo. Mas, daqui a alguns anos, essa hora pode significar a diferença entre continuar reclamando da vida ou viver aquilo que você só ousou sonhar. E tem um detalhe que quase ninguém percebe. Quem é disciplinado acaba sentindo menos estresse. Parece contraditório, mas não é. A falta de disciplina gera culpa, sensação de estar sempre correndo atrás, de nunca cumprir o que promete. Assim mesmo, já a disciplina cria tranquilidade porque transforma promessas em hábitos. Você deixa de depender do humor ou da força de vontade e passa a agir no automático. Napoleon Hill, mesmo depois de passar por dificuldades financeiras e pessoais enormes, manteve a disciplina de escrever todos os dias. Conta-se que, mesmo sem dinheiro para pagar o aluguel, ele sentava para escrever como se nada mais existisse. Essa persistência transformou as anotações dele em livros que já venderam milhões de cópias pelo mundo todo. Se ele tivesse esperado se sentir pronto ou motivado, talvez nunca tivesse escrito uma linha. Agora, talvez você esteja pensando, mas eu sou preguiçoso. Eu nunca consegui manter nada por muito tempo. E eu te digo, isso não define quem você é. Disciplina não é talento, é treino. Começa pequeno, cumprir um horário. De acordar, não pular o treino mesmo que seja rápido, economizar um valor fixo todo mês, mesmo que pareça pouco. Essas pequenas vitórias vão moldando o seu caráter até que agir mesmo sem vontade se torne parte de quem você é. E sabe por que isso faz tanta diferença para construir uma fortuna? Porque dinheiro não é resultado de sorte, é consequência de comportamentos repetidos. Gastar menos do que ganha, investir com regularidade, estudar continuamente, ajustar a rota quando algo dá errado. Tudo isso exige disciplina. Sem ela, mesmo quem ganha muito dinheiro pode perder tudo, e isso não é teoria. Quantas histórias existem de pessoas que ficaram ricas rapidamente e perderam tudo porque não tinham estrutura emocional e disciplina para manter? Hill dizia que o fracasso definitivo só acontece quando você aceita parar de tentar. Enquanto houver ação, existe possibilidade de vitória.
E disciplina é justamente o que mantém você em movimento quando a emoção quer te parar. É como construir uma estrada. Cada pequeno tijolo parece insignificante, mas juntos criam o caminho que leva ao destino que você deseja. Agora pare e pense, quantas coisas na sua vida teriam sido diferentes se você tivesse mantido a disciplina por 6 meses? E imagine como estará sua vida daqui a 1 ano, 5 anos, se começar a praticar isso agora. É aí que mora o verdadeiro poder. Não no que você faz quando está empolgado, mas no que continua fazendo quando ninguém vê, quando o medo e o cansaço batem. No final, não existe fórmula mágica. Existe a escolha diária de fazer o que precisa ser feito. Você pode não ser o mais talentoso, pode não ser o mais inteligente, mas se for o mais disciplinado, inevitavelmente vai chegar mais longe do que a maioria. E quando olhar para trás, vai perceber que a diferença entre continuar na média e construir uma fortuna não foi sorte, não foi talento, foi disciplina, aquela escolha silenciosa que você faz todos os dias, mesmo quando ninguém aplaude. Pensa comigo, quantas vezes você já contou uma ideia grande, um plano ousado e ouviu de alguém próximo: "Para que isso? Não complica, vai dar errado." É quase automático. E sabe por que dói tanto? Porque vem de quem a gente gosta. Mas Hill ensinava que quem quer sair da média precisa, antes de tudo, entender que algumas pessoas preferem ficar nela. E que se você não vigiar, vai acabar herdando também os medos, as desculpas e até as limitações delas. Olha ao seu redor agora. As pessoas mais próximas de você reclamam mais ou planejam mais. Falam de problemas ou de soluções. Pensam no fim do mês ou no que querem construir nos próximos 5 anos. Isso importa mais do que parece, porque a convivência vai normalizando comportamentos. Se todo mundo à sua volta gasta mais do que ganha, viver endividado passa a parecer normal. Se todo mundo acha que trabalhar só serve para pagar conta, ter ambição passa a parecer arrogância. Sem perceber, você começa a se sabotar para não ser diferente demais. Agora, isso não quer dizer abandonar todo mundo ou virar alguém antissocial. Quer dizer escolher conscientemente quem vai influenciar seus pensamentos. E isso vai muito além do contato físico. Você pode trazer para perto mentores que nem te conhecem, lendo livros, assistindo palestras, participando de grupos onde pensar grande é a regra, não a exceção. Quando você se expõe a esse tipo de ambiente, algo muda por dentro. Metas grandes passam a parecer possíveis, disciplina passa a parecer natural, resultados passam a parecer alcançáveis. Tem um detalhe poderoso que pouca gente fala. A energia das pessoas à sua volta também importa. Já sentiu como é sair de perto de alguém que só reclama? Parece que a gente fica mais pesado, menos disposto. Agora pensa como é conversar com alguém que fala com brilho nos olhos, que acredita que pode, que enxerga solução em vez de problema. Você sai mais leve, com vontade de agir. Isso não é coincidência, é biologia. O nosso cérebro espelha comportamentos e emoções, e quem entende isso escolhe com muito mais cuidado onde vai passar tempo. E não adianta dizer, mas fulano é família, não posso trocar. Você não precisa cortar laços, mas pode equilibrar. Se passa horas ouvindo quem te puxa para baixo, passe ainda mais tempo ouvindo quem te puxa para cima, mesmo que seja por vídeos, livros ou podcasts. É como contra-atacar um veneno com antídoto. Também vale buscar mentores. Não precisa ser alguém famoso. Pode ser alguém que já está num nível de disciplina, resultado ou mentalidade que você quer alcançar. O simples fato de conversar, observar decisões, entender erros e acertos economiza anos de tentativas cegas. Hill dizia que o que mais acelera a conquista de uma fortuna não é só o conhecimento técnico, mas a sabedoria absorvida de quem já trilhou o caminho. E tem uma pergunta que precisa ser feita com coragem.
As pessoas que estão mais próximas de você celebram suas vitórias ou diminuem seus planos. Porque quem tem mentalidade mediana se sente incomodado quando vê alguém ao lado crescendo. Já quem tem mentalidade de crescimento vibra com o progresso dos outros, porque entende que sucesso não é um jogo de soma zero. Todo mundo pode ganhar. No fim das contas, cercar-se de excelência não é luxo, é estratégia. Se você quer resultados fora do comum, precisa conviver onde o comum parece pouco. E essa escolha não é uma vez só, é diária. É olhar quem está por perto, quem você segue, o que você lê, com quem você conversa na hora do café. Cada pequena escolha vai somando. E, de repente, você vai perceber que falar de metas grandes não parece mais exagero, que disciplinar seus hábitos não parece mais sacrifício, que acreditar em si mesmo passa a ser natural. É aí que você vai entender na prática o que Rio queria dizer. Ninguém constrói uma fortuna sozinho. A gente constrói primeiro na mente, mas mantém e multiplica no ambiente certo. E a pergunta que fica é: você vai continuar onde está ou vai escolher se cercar de quem vai te lembrar todos os dias que você pode mais? Ninguém constrói uma vida extraordinária permanecendo cercado do que é comum. Tudo começa na mente, mas floresce quando você escolhe conscientemente quem vai te inspirar, te desafiar e te lembrar todos os dias que você pode mais do que imagina. E já que você chegou até aqui, não para por agora. O próximo vídeo que está aparecendo na sua tela vai te ajudar a subir mais um degrau na sua evolução, para se tornar pelo menos 1% melhor do que você é hoje. Muito obrigado por me acompanhar até aqui e eu te espero lá para continuarmos juntos nessa jornada.